Aquecimento global e efeito estufa. Vamos entender mais sobre esse processo na nossa capacitação tecnológica Lavoura, Pecuária, Floresta de hoje. Acompanhe. Olá, pessoal. A nossa aula é sobre o Plano e Programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, para a recuperação de pastagens degradadas e integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ILPF. A nossa aula é dividida em 5 pontos, uma introdução sobre o tema, principalmente referente ao tema mudanças climáticas e emissão de gases de efeito estufa. Em seguida, nós vamos tratar sobre a agropecuária sustentável e a mitigação de gases de efeito estufa, a mitigação de emissões de gases de efeito estufa. Em seguida, os compromissos assumidos pelo Brasil no tema mudanças climáticas. O ponto 4 é o Plano e Programa ABC para a recuperação de pastagens degradadas e integração lavoura, pecuária, floresta. E, por fim, as considerações finais. O tema efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas faz parte de dos maiores problemas ambientais que a humanidade vem enfrentando. Apesar de ser um tema bastante polêmico, um tema de muita interferência científica e não científica, existe hoje um consenso pela maioria dos pesquisadores que atuam na área climática de que realmente estão ocorrendo essas três expressões, esses três fenômenos ao mesmo tempo. Tanto o efeito estufa, quanto o aquecimento global advindo deste e, em seguida, as alterações climáticas. Na verdade, o que se chama de efeito estufa é um fenômeno natural do planeta Terra. É uma coisa que ocorre no planeta desde que o planeta estabilizou-se enquanto um sistema planetário em que você tem uma atmosfera, uma camada gasosa, composta de diversos gases, e este fenômeno de aprisionamento da radiação solar, do calor que vem da estrela mais próxima, que é o Sol, é uma coisa benéfica para o planeta, uma vez que mantém a temperatura do planeta próxima de uma média de 15 graus, o que beneficia todas as atividades biológicas do planeta. Então, portanto, o efeito estufa não é uma coisa a priori ruim para o planeta. O problema de hoje é que nós estamos enfrentando um efeito estufa, um aumento do efeito estufa originário de causas não naturais, ou seja, é bem provável, e a ciência está tentando provar isso a cada dia, que o homem, o ser humano e as suas atividades econômicas estão aumentando a presença ou a concentração de gases que promovem esse efeito estufa. Porque esse efeito estufa, ele existe porque a composição dessa camada gasosa da atmosfera, ela é capaz de reter o calor que vem do Sol, que rebate na superfície e tenta voltar para o espaço. Esses gases prendem esse calor no entorno da superfície terrestre. Então, o efeito estufa e o efeito de estufa é para você ter uma similaridade ao que uma estufa de vidro faz no aprisionamento do calor, usado como sinônimo figurativo. Esse efeito estufa, portanto, quando aumenta-se a concentração de gases na atmosfera, que tem essa capacidade de prender o calor, ocorre o que a gente chama de aquecimento global. As emissões desses gases, elas podem vir de várias atividades econômicas, várias atividades humanas. Porém, o efeito estufa natural, ele ocorre por outras origens. Na verdade, a composição natural da camada atmosférica do planeta já fazia com que o planeta mantivesse a temperatura média de 15 graus. O que está ocorrendo agora é um aumento da concentração desses gases, e isso vem provocando um aumento da temperatura acima do normal. Portanto, o aquecimento global. E esse aquecimento global é a grande preocupação. Por quê? Porque a alteração da temperatura média do planeta, com o aumento da temperatura ao longo do tempo, pode provocar mudanças no clima, ou seja, aquelas condições naturais, climáticas, de chuva, ventos, neve, etc., todas as manifestações meteorológicas são afetadas por maior ou menor quantidade de energia na atmosfera. E calor aumenta a dinâmica energética da atmosfera, portanto, aumento de temperatura aumenta a energia do sistema climático,
muda o clima. Pode alterar, em definitivo, o clima do planeta. E isso é a preocupação, uma vez que o clima condiciona várias outras atividades econômicas, a própria sobrevivência da espécie humana e de outras espécies biológicas. Então, o aquecimento global é tido como um resultante do aumento da concentração desses gases que promovem esse aprisionamento do calor, que é chamado gases de efeito estufa. Esses gases, como eu disse, estão presentes na atmosfera, eles fazem parte da composição do planeta, e o ser humano vem aumentando a concentração desses gases. Aquele gráfico ali mostra a concentração de um desses gases, talvez o principal deles, que é o gás carbônico, o CO2, subindo desde os anos 1800, 1900, até os dias de hoje, na linha azul, e em paralelo a isso, observa-se ali uma variação de temperatura obedecendo uma similaridade de aumento de temperatura. Então, com esse tipo de estudo e vários outros que estão sendo publicados rotineiramente, percebe-se que há uma correlação direta entre esse aumento de temperatura e o aumento da concentração de gases de efeito estufa, por exemplo, o CO2. Mas existem outros gases de efeito estufa. Além do CO2, que é o gás carbônico, o dióxido de carbono, um outro gás muito importante, que tem uma participação muito relevante no aquecimento global, é o metano, que é o CH4, e também outro gás é o N2O, que é o óxido nitroso. Além de outros, de menor importância, esses são os três principais, que são tidos como os principais gases de efeito estufa. Esses gases, eles podem ser emitidos por diferentes tipos de atividades humanas. Não só as indústrias, não só os automóveis, não só o meio urbano promove a emissão de gases de efeito estufa, como a maioria das pessoas pensa. Além de combustíveis fósseis, que realmente é a grande emissão, nós temos também a emissão de 1/4 dos gases de efeito estufa advindos da mudança do uso da terra e do desmatamento e de queimadas, ou seja, de atividades realizadas no meio rural. Então, na verdade, podemos dividir as emissões, numa grande maioria delas, advindas da queima de combustíveis fósseis para gerar energia, e outra parte menor do desmatamento e mudanças no uso da terra e também a atividade agrícola, ou seja, atividades desenvolvidas no meio rural. Como eu falei, esse aquecimento, devido a esse aumento de emissões de gases de efeito estufa, tende a provocar, e é o que a ciência também vem relatando, mudanças ou alterações do clima. Só para ilustrar, nós temos algumas imagens aqui mostrando que das atividades agrícolas, principalmente aquelas realizadas por meio de práticas não sustentáveis de produção, ou seja, aquelas que degradam a matéria orgânica do solo, aquelas que usam o fogo e o preparo do solo intensivamente, geram emissões de gases de efeito estufa na agropecuária. Por exemplo, queimadas, desmatamento, preparo intensivo do solo. E a pecuária? A pecuária tem uma participação porque um dos principais gases de efeito estufa é emitido pela atividade pecuária, pela fermentação entérica de ruminantes, que é o metano. Mas também a agropecuária como um todo perceba que tem a presença dos três principais gases de efeito estufa, desde que sejam realizadas essas atividades de maneira não sustentável, principalmente levando em conta a intensividade no uso de recursos naturais. Então, portanto, nós temos o CO2, o CH4 e o N2O, advindos também da agropecuária, ou seja, a agropecuária realizada de forma não adequada é fonte de emissão desses gases de efeito estufa. Isso a gente pode perceber nesse gráfico. Esse gráfico aqui mostra as emissões de gases de efeito estufa do Brasil ao longo dos últimos anos. Em verde, as emissões advindas do uso da terra e desmatamento. Em amarelo, a agropecuária e as outras cores, outros setores da economia brasileira. Como o Brasil adotou medidas fortes de comando e controle no sentido de reduzir desmatamento, principalmente na Amazônia, houve uma redução nas emissões advindas da mudança do uso da terra e desmatamento de florestas. Então você observa a queda na linha das barras verdes nos últimos anos. Por outro lado, com a expansão da agricultura, apesar da agricultura brasileira adotar medidas de práticas sustentáveis, a expansão da agropecuária, em amarelo ali, tem uma tendência de aumento das emissões advindas da agricultura. E também por essa inversão na proporção em que esses setores promovem emissões de gases.
Então, se você observar aqui o que era em 2005, grande parte das emissões de gases de efeito estufa pelo Brasil eram advindas do desmatamento em verde ali na imagem, eram advindas do desmatamento e da mudança do uso do solo e queimadas. Recentemente, em 2010, você observa que diminuiu essa proporção e aumentou a proporção em amarelo, que são as emissões advindas da agropecuária. Portanto, ali observa-se uma tendência de diminuição das emissões advindas do desmatamento e queimada de florestas e um relativo aumento das emissões advindas da agropecuária. Aquecimento global é um tema polêmico, realmente existem muitas pessoas que defendem que esse processo não é de origem antrópica, mas o que de fato existe é uma percepção, e isso é monitorado por inúmeros institutos de pesquisa no mundo, uma percepção de mudanças do clima. Existem vários relatos, as pessoas comuns percebem isso, que o clima, na maioria das regiões do mundo, está sendo alterado. O último relatório do IPCC, que é um órgão que promove, é um painel de pesquisadores que promovem estudos de mudança do clima no mundo, esse relatório que foi publicado em 2013, aumenta o grau de certeza da participação humana nas causas, ou seja, na origem do aquecimento global, portanto, na origem das mudanças e alterações do clima. Outra informação que tem nesse relatório, desse importante painel, que é o IPCC, mostra que a temperatura da Terra já aumentou 0,89 graus Celsius desde 1905. Ou seja, em média, nós aumentamos a temperatura da Terra em 100 anos, nos últimos 100 e poucos anos, quase em 1 grau, na sua média histórica. Apesar disso, nos últimos anos, a temperatura se estabilizou um pouco. Isso também está no relatório, apesar desse aumento. Esse relatório também diz que 66% de probabilidade da temperatura aumentar 2 graus até 2100. Com 2 graus, todos os pesquisadores da área climática falam, e relatam e provam com estudos, por simulações, por projeções, por modelos, que o clima vai se alterar. O clima se alterando, muitas preocupações existem. Por quê? Existe uma redefinição dos locais de produção agrícola, uma redefinição da distribuição das comunidades na superfície dos países, uma série de problemas que serão advindos a essa possível mudança climáticas, que nem a sociedade está preparada, nem sabe como ao certo reagir. Se de fato essas mudanças climáticas ocorrerem, como percebe-se que ao longo do tempo vem ocorrendo. Onde chove, vai deixar de chover, onde não chove, pode passar a chover, ou pior do que isso. Quando se fala muito em mudanças climáticas, o que mais preocupa é a intensidade de fenômenos climáticos muito fortes. Ou seja, chuvas muito concentradas em período de tempo que não era normal e secas muito concentradas e muito prolongadas, onde também não se verificava isso. Então, os fenômenos climáticos mais intensos é o que também preocupa muito quando se fala em mudanças climáticas. Aumento de tornados, aumento de fenômenos mais violentos na atmosfera e uma série de outras consequências imprevisíveis. Com relação à produção de plantas, ao desenvolvimento vegetal, um dos problemas é o próprio aumento da concentração de gases de efeito estufa. No caso específico de CO2, é o gás que faz a fotossíntese, ou seja, o gás principal que faz a produção das plantas existir pelo processo fotossintético. Então, a elevação desse gás muda toda a fisiologia da planta, o que aparentemente pode ser até uma vantagem, porque quanto mais CO2, mais fotossíntese, mais produção de biomassa se tem. Mas, por outro lado, você pode ter um desequilíbrio na fisiologia da planta, principalmente com relação ao desbalanço na relação fonte-dreno e principalmente o maior consumo de água, porque fotossíntese faz não só com CO2, mas também com consumo de água. Então, as plantas podem exigir um aporte hídrico maior, o que também pode induzir a problemas na maioria das cultivares que se utiliza hoje na agricultura. O outro problema, naturalmente, é o aumento da temperatura do ar e do solo. Com a temperatura do planeta aumentando 1, 2 graus ao longo do tempo, toda a fisiologia da planta é alterada, uma vez que a temperatura controla todo também o funcionamento celular. Toda a dinâmica celular das plantas pode ser alterado. Por exemplo, o aumento da evapotranspiração, esvaziando o reservatório do solo, redução do ciclo das culturas, ou seja, as plantas começam a viver com um ciclo mais rápido, mais curto,
aumento das taxas respiratórias, nova dinâmica de pragas e doenças. Todas as pragas e doenças, elas são controladas pela dinâmica da temperatura, ou seja, principalmente as pragas que dependem de graus dia no seu ciclo de vida, podem transformar em maiores problemas do que já são. Insetos que não são problemas como pragas hoje podem se transformar a ser pragas, porque você tem uma mudança na dinâmica da temperatura. E também o aumento de secas e chuvas torrenciais, como eu falei, é a maior incidência de fenômenos climáticos intensos. Com esses extremos pluviométricos, com falta de chuva e excesso de chuva concentrado em períodos diferentes. Isso para a agricultura, principalmente a agricultura de grãos e a agricultura feita na maioria da região do planeta que não utiliza irrigação, isso é um problema sério, porque você perde toda a previsibilidade e toda a garantia da distribuição pluviométrica nas épocas mais adequadas. Isso naturalmente gera problemas no desenvolvimento vegetativo, na fase reprodutiva e, consequentemente, nas colheitas. Então, o aquecimento global, por si, é um grande problema para a sociedade, também é problema para a agricultura. Então, você veja, a agricultura pode ser fonte de emissão, ela pode estar aumentando o problema, como outros setores da economia, e, ao mesmo tempo, vai sentir sérios efeitos do aquecimento global sobre a produção vegetal. Esse trabalho aqui ilustra um pouco isso, é um trabalho feito baseado no zoneamento agroclimático do cafeiro, da cultura do café em Minas Gerais, mostrando ali na figura de cima toda a distribuição hoje da potencialidade do uso, da recomendação de uso das cultivares de café em Minas Gerais, mostrando ali em verde a região de recomendação de café sem irrigação, em vermelho já uma área de atenção, nas outras áreas recomenda-se, em roxo e branco, recomenda-se irrigação lá no estado de Minas Gerais. Se você aumenta 1 grau, 3 ou mais do que isso, 5 graus, você perceba que todo o estado de Minas Gerais passa a não ter recomendação de cultivo do cafeiro sem irrigação, uma vez que você compromete todo o funcionamento ecofisiológico da cultura do cafeiro numa importante região como essa e com uma importante cadeia produtiva como o café. É um exemplo de simulação, mas que mostra, por exemplo, como uma cultura importante pode ser afetada pela alteração da temperatura.